Jesus escolheu 12 discípulos para caminhar ao seu lado, aprender com ele e, finalmente, espalhar sua mensagem. Cada um desses homens foi transformado pela vida e ensinamentos de Cristo, e sua jornada teve um impacto duradouro no cristianismo. Neste vídeo, vamos explorar o início e o fim de cada um dos 12 discípulos e como suas vidas e mortes revelam o poder da fé. Pedro, o pescador, foi o primeiro a ser chamado por Jesus. Originalmente chamado Simão, ele se tornaria o líder dos apóstolos, o pedra sobre a qual Jesus edificaria sua igreja. Ele era impulsivo, falava sem pensar, mas também foi o primeiro a reconhecer Jesus como o Cristo. Pedro seguiu seu chamado até Roma, onde foi crucificado de cabeça para baixo, por se considerar indigno de morrer como seu mestre. Sua morte simboliza a lealdade e fé inabaláveis. Tiago, o maior, irmão de João, era parte do círculo íntimo de Jesus. Ele foi um dos primeiros discípulos a ser chamado e foi presente em momentos-chave, como a transfiguração de Jesus. Tiago foi decapitado por ordem de Herodes Agripa I, tornando-se o primeiro apóstolo a ser martirizado. Sua morte testemunha a coragem diante do sofrimento. João, irmão de Tiago, também era parte do círculo mais íntimo de Jesus. Ele é conhecido como o discípulo amado e foi o autor do Evangelho de João, das Epístolas de João e do Apocalipse. João foi exilado na ilha de Patmos, onde escreveu o Apocalipse. Ele foi o único dos 12 discípulos a morrer de velhice, mas sua vida não foi sem sofrimento, tendo sido jogado em um caldeirão de óleo fervente e sobrevivido milagrosamente. André, irmão de Pedro, também foi pescador. Ele foi chamado por Jesus para ser um pescador de homens e dedicou sua vida a espalhar o Evangelho, principalmente na região do Mar Negro. André foi crucificado em uma cruz em forma de X na cidade de Patras, na Grécia, onde morreu como mártir. Sua fé em Cristo nunca vacilou, mesmo diante da morte. Filipe foi chamado diretamente por Jesus e trouxe Natanael, Bartolomeu, para segui-lo também. Ele é conhecido por suas perguntas e por pedir sinais, mas também foi um fervoroso pregador do Evangelho. Filipe foi martirizado em Hierápolis, na atual Turquia. Ele foi crucificado de cabeça para baixo e continuou a pregar até seu último suspiro. Bartolomeu, também chamado Natanael, foi um homem de fé genuína. Quando soube de Jesus, imediatamente o reconheceu como o Filho de Deus. Bartolomeu foi esfolado vivo e depois decapitado na cidade de Albanópolis, por se recusar a abandonar sua fé. Sua morte foi um martírio extremo por amor a Cristo. Tomé ficou famoso por duvidar da ressurreição de Jesus, mas foi o primeiro a confessar a divindade de Cristo, dizendo: Senhor meu e Deus meu. Tomé pregou o Evangelho na Índia, onde foi martirizado com lanças. Ele se tornou um símbolo de fé após sua dúvida ser transformada em convicção total. Mateus, o coletor de impostos, foi chamado por Jesus para seguir-lhe. Ele escreveu o primeiro evangelho, que traz uma perspectiva única sobre a vida e os ensinamentos de Jesus. Mateus foi martirizado em uma região desconhecida, mas a tradição afirma que ele morreu por apedrejamento e espada, enquanto continuava a pregar. Tiago, o menor, irmão de José, é menos conhecido, mas foi uma figura-chave na igreja primitiva. Ele era um dos primeiros a pregar a mensagem de Cristo. Tiago foi martirizado em Jerusalém, jogado do alto do templo e apedrejado até a morte. Seu martírio refletiu sua total dedicação ao Evangelho. Judas Iscariotes foi o discípulo que traiu Jesus. Apesar de ser um dos 12, sua escolha foi marcada pela traição. Após trair Jesus, Judas se arrependeu, mas dominado pela culpa se enforcou. Sua história é um lembrete sobre o perigo da ganância e do arrependimento sem verdadeira conversão. Simão, o Zelote,
era parte de um grupo radical que se opunha à dominação romana. Sua missão foi provavelmente converter os outros a Cristo. Simão foi martirizado na Pérsia, onde foi crucificado, pregando o evangelho até o fim de sua vida. Judas Tadeu, também conhecido como Lebeu, é mencionado como o filho de Tiago. Ele pregou em várias regiões, inclusive na Mesopotâmia. Judas Tadeu foi martirizado na Pérsia, onde foi espancado até a morte com um machado. Os discípulos de Jesus viveram e morreram com coragem, fé e fidelidade. Seus sacrifícios foram um testemunho do amor e da devoção a Cristo. Que possamos aprender com seus exemplos e seguir seus passos de fé inabalável, mesmo em tempos de dificuldades.